Nós vamos neste momento meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia lá no penúltimo livro, que é o livro ou a carta de Judas. Abra comigo, você vai se deparar com o último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse. Então achou Apocalipse que não tem como não achar? Volta, é o primeiro ao voltar, né? Ou seja, o penúltimo livro da Bíblia, Judas. Nós queremos ler... É uma carta, queridos, que não tem capítulos, né? Apenas 25 versículos, mas eu quero ler pelo menos esses versículos iniciais, o versículo 3, 4 e 5, para a nossa reflexão, e que você esteja desde já, né? Aliás, desde já não, continue, porque eu creio que o seu coração está aberto, porque Deus já tem falado conosco desde o início do culto, da sua abertura, sabe, do momento do louvor, de testemunhos. Então continue, e se você ainda está, quem sabe, está aqui, mas não está, porque talvez está com a mente vagando, distante, ainda não entendeu que Deus está querendo abençoar a sua vida, então abra o seu coração e seja muito abençoado. Judas, do verso 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Verso 5: Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por tudo que o Senhor já tem falado e ministrado ao nosso coração. Pedimos que o Senhor continue falando, ministrando a todos nós nesta noite, porque queremos e precisamos ouvir a tua voz. Nós clamamos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quanta coisa nós temos enfrentado. Verdade que inclusive não são tão somente situações atuais, mas como nós percebemos nas palavras de Judas, problemas que eles enfrentaram também. Talvez parece que hoje um pouco mais, quem sabe de uma forma muito mais intensa, porque a informação ela voa mais rápido. Há certos problemas, queridos, que eles sempre existiram, mas talvez por conta dessa era informatizada, né, tudo acontece simultaneamente, você sabe do que está acontecendo do outro lado do mundo instantaneamente, pessoas transmitem ao vivo e vão narrando os fatos, os acontecimentos, e você tem conhecimento, sabe, de forma muito, muito rápida. Mas não é porque naquela época, não é que tais acontecimentos não eram notificados, transmitidos tão instantaneamente assim, que não tinha problemas de violência, problemas, sabe, de assalto, problemas de homicídio, de barbaridade, sempre existiram. Mas como eu disse, porque hoje, principalmente, todo mundo tem um celular na mão, está acontecendo algo errado, às vezes as pessoas até deixam, às vezes tem uma pessoa numa situação de risco, é vítima de, às vezes as pessoas deixam de socorrer e começam a gravar. Você já viu isso? Parece que gravar o momento é mais importante do que socorrer a vítima em dadas circunstâncias. Enfim, por quê? Porque isso muitas vezes revela o coração do homem. Quando a gente fala do coração do homem, meus irmãos, há uma decadência moral tão profunda, que quando você acha que já viu de tudo, aparece mais uma.
Não é assim? Tem gente que fala assim: meu Deus, e eu achei que já havia de tudo. Aí vem uma outra, pior ainda. Tanta barbaridade, por conta dessa decadência moral. O homem, queridos, sabe, a gente costuma dizer isso num conceito da teologia, do estudo da Bíblia, essa atitude decadente do homem chamada de depravação total. Quando você fala que ele é depravado, diz respeito a atitudes não decentes, e às vezes até numa conotação sexual. Mas a ideia da depravação total é justamente o quanto o homem é capaz de cometer as mais perversas atitudes, sabe? Para matar, para denegrir, para deturpar, para arruinar com as pessoas. O homem é assim, por causa do pecado, por causa da raiz pecaminosa. Quando na verdade deveríamos nós mesmos, como seres pensantes e racionais que somos, usar então essa racionalidade, sabe? Essa capacidade que o homem tem, que de certa forma nos surpreende. O homem é capaz de tanta coisa, irmãos. A inteligência que Deus dá ao homem, a gente vê hoje justamente a tecnologia, o avanço da medicina, o homem alcançando o espaço, o universo com a tecnologia, sabe? Até hoje, como é que a gente entende uma ligação? Parece uma coisa tão simples, mas você liga aqui, fala com a pessoa do outro lado do mundo, sem fio, né? O fio já era uma barbaridade. Vai entender como é que a voz caminha pelo fio. Agora não vai nem pelo fio, ela vai por onda, sei lá, por satélite, e chega. Como que o homem é capaz de fazer uma coisa dessa? Deus dá sabedoria para o homem. Mas quantas vezes justamente esse conhecimento é usado para o mal, para fazer o que não presta, para deturpar a verdade, sabe? E Judas, ele percebe isso, porque quando ele está escrevendo para a igreja, Judas esse, que era irmão de Jesus, não confundi-lo com o traidor, o Iscariotes, mas esse Judas, que posteriormente, certamente, se fez valer do conhecimento de quem é Cristo, porque os irmãos de Jesus o abandonaram em um determinado momento do seu ministério, mas nós vemos aqui Judas justamente já sendo um escritor, alguém que está, como o próprio texto lido, e vamos enfatizar, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos, por conta de problemas na igreja. Eu digo, na igreja, não é fora da igreja, porque às vezes a gente acha que o problema só está lá fora, e aí você vai olhar dentro da igreja, tem tanto problema, irmãos, e você vê o próprio Deus falando disso, porque o juízo vai começar na onde? Na igreja. Você vê Deus falando com o profeta Ezequiel, você vê Deus falando isso com a igreja. Quando há a sentença dada por Deus da seguinte forma: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Sabe qual que é o argumento daqueles que ouviram tais palavras do Senhor? Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome. Sabe o que o texto está dizendo? Eram pessoas que estavam na igreja, não eram pessoas que diziam não conhecer o Senhor, que blasfemavam contra Deus. E Judas está lidando com pessoas que está, ao contrário de edificar a igreja, ao contrário de abençoar a obra, que estão atrapalhando. É o que ele chama de falsos mestres, com falsos ensinos. E quanta barbaridade nós pregamos domingo passado, em referência ao dia 31, a reforma protestante, ministramos domingo passado, os erros que a igreja caminhou, a reforma, o quanto a igreja muitas vezes tem errado nos dias atuais, e eu digo igrejas que se denominam cristãs, evangélicas, protestantes,
com ensinos deturpados, ensinos que não condiz com a palavra de Deus. E Judas, irmãos, como eu disse, são situações daquela época, mas que ele traz alguns ensinos para nós que são tanto quanto verdades atuais. É por isso que a Bíblia ela é viva, e ela é tão atualizada quanto um jornal que será lançado ainda. Nas palavras de Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ela não saiu de moda, ela não é um livro ultrapassado, a Bíblia não é um livro meramente histórico, é a palavra de Deus. Aleluia. E Judas, ele justamente aborda essa dificuldade. É interessante que ele se vê na necessidade de trazer uma palavra que aparentemente não era a ideia inicial da sua carta, mas dado o conflito, ele se vê inspirado por Deus e traz tais palavras para a igreja, endereçada a carta para quem ele escreveu. E eu quero, queridos, com vocês, porque esses ensinos, eles são bênção para nós. Esses ensinos são para instrução para mim e para a sua vida, porque é isso que a palavra de Deus faz. Paulo diz que a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus é útil, extremamente útil e necessária para a nossa vida. E Judas entende isso. E eu quero com você, diante dos 3 versos que lemos, trazer algumas verdades para nós, porque essas verdades, queridos irmãos, querida igreja aqui presente, é o que aponta para você e para mim, para um caminho de triunfo, para um caminho de vitória, para um caminho de bênção. Mas, se nós rejeitarmos, não será caminho de triunfo. Se nós ignorarmos, não será caminho de vitória, não será caminho de bênção. Antes, será o contrário, caminho de derrota, de morte, de perdição. Quantos querem ser abençoados? Diga amém. Então se atente para o que Judas aborda, porque ele diz no versículo 3 que nós lemos, que ele justamente queria fazer menção da salvação, mas ele diz: antes tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que Judas está fazendo? Ele está exortando. Queridos, exortação nem sempre vem com uma ideia de alguém que está brigando, porque às vezes é o que vem à mente. Fulano estava exortando ciclano, aí provavelmente vem na sua mente uma pessoa brigando com a outra, uma pessoa brava. Não, necessariamente exortar não é tão somente esse o significado, mas exortar também é aconselhar. A carta aos Hebreus diz o seguinte: olha, que nós possamos exortar uns aos outros durante o dia que se chama hoje, para que ninguém endureça o coração por causa do pecado. A exortação é: olha, vamos ficar firme, vamos permanecer no Senhor, olha, não abandone a fé, não abandone o barco, né? Fica firme. Exortar, queridos, é também aconselhar, é instruir, é alguém que se preocupa. E ele diz: olha, exortar-vos a batalhar. O que tudo isso tem a ver com a gente, queridos? Por que ele está dizendo isso? Porque eles estavam se desviando, se distanciando por causa dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Antes, ao contrário de aceitar, vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Não negligencie, não negue, não abandone, não abra mão. As verdades de Deus, queridos, ela é inegociável. O que é inegociável? Quando você fala: vamos fazer um trato, vamos negociar, é chegar a um acordo, onde tanto um quanto o outro vai se agradar do resultado,
onde não beneficia só um, todo mundo fica contente. A verdade de Deus, ela é inegociável, ou é, Deus não tem meio termo. Deus não afrouxa a sua palavra para agradar você e eu, ela é você quem tem que mudar, não é Deus quem muda. Não é Cristo quem se molda aos nossos prazeres, somos nós quem devemos nos moldar à sua vontade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando eu venho para Jesus, não é Cristo que me aceita no sentido, e eu tenho que viver na vida em que eu estava, ou que eu era, e é assim que tem que ser, ponto final. Não, Cristo ele me aceita do jeito que eu estou, é verdade, mas o fato dele me aceitar como eu estou, não significa que ele concorda como eu estou. É por isso que vai ter mudança. Lembra da mulher que foi pega em adultério, e foi levada até Jesus? Jesus ignora e lança fora? Não, porque os homens queriam, na verdade eles queriam pegar Jesus, não era com a mulher, só que só usaram a mulher para tentar tramar contra Jesus. Aí Jesus diz, quando todos lembram do texto, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo, a começar pelos mais velhos, ficando somente a mulher e Jesus. Aí Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não ficou ninguém. Pois é, nem eu te acuso. Se nós pararmos por aqui, talvez alguém pode pensar, Jesus estava de acordo com o que ela estava fazendo. Não, Jesus não está lançando fora aquela mulher, Jesus está recebendo. Mas é muito claro quando Jesus diz o seguinte, vai, e o que, queridos? E não peques mais. Sua vida precisa ser diferente. Venha do jeito que está, mas tem que ter mudança. Porque, queridos, a verdade de Deus ela é inegociável. Quantos estão que buscam um texto aqui, vai lá no grego, vai lá no hebraico, não, a gente tem que dar um jeitinho, porque não é bem assim, os teólogos anteriores a nós estavam errados, essa verdade, não, tem jeito para aborto sim, não, e assim, não, a Bíblia, sabe, arruma um jeito de interpretar um texto aqui e lá, para dizer que o aborto é coerente. Tem gente que pega um texto aqui e ali, para moldar a Bíblia à sua vontade, e tem argumento, irmãos, os caras são bons. Paulo falava isso para Timóteo, nos últimos tempos, vão surgir falsos mestres, e eles vão falar coisas que serão agradáveis aos ouvidos, gostoso de ouvir. Por quê? Porque é o que a gente quer ouvir. Exortação normalmente, ainda que nem sempre seja no sentido de estar bravo, ela vem para nos colocar no caminho. É isso que Judas está falando, olha, vamos batalhar, essa fé que uma vez nos foi dada não pode ser negligenciada. Não, Paulo ele fala muito isso, fala aos Gálatas que também estavam abandonando, olha, não aceite um outro evangelho sobre o qual nós já fomos edificados. Não se tira a base, não se tira o local onde a igreja está crescendo. Se alguém vier e anunciar um outro evangelho, ainda que seja um anjo do Senhor, negue, seja anátema, seja amaldiçoado. Irmãos, nós precisamos estar atentos que fé é essa pela qual nós devemos batalhar. A palavra, a sagrada escritura, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Por quê, irmãos? Hebreus vai dizer no capítulo 2 verso 1, portanto, convém nos atentar com mais diligência, com mais determinação para as coisas que já temos ouvido, para que em algum tempo, para que em tempo algum nos desviemos dela. Não pode, vamos atentar para a palavra, vamos atentar para os ensinos. E aí, irmãos, a gente vive num tempo onde existem, entre aspas, várias verdades. Para alguns hoje a verdade é relativa, porque cada um fala o que quer, cada um defende o que quem defende o que agrada. É assim em tudo
quanto é a área da sociedade. É assim, irmãos. Você vê divergência, muitas vezes, num resultado clínico médico. O médico fala outra coisa, tudo fala outra coisa. Você vê isso. Um pastor fala uma coisa, o pastor fala outra coisa. Um jornal fala uma coisa, outro jornal fala outra coisa. Muitas vezes cada um falando o que quer. Porque pensa, nós não podemos falar o que nós queremos, irmãos. Nós não somos o dono da verdade. A fé pela qual batalhamos não é a fé que nós instituímos, não é a fé que nós inventamos. Não, é a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, como dito no domingo passado, nas palavras de Martim Lutero, queridos, ainda que faça chover milagres, ainda que faça, coisas extraordinárias, negue se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Precisamos permanecer na sã doutrina, a palavra do Senhor Jesus. E ele diz, olha, por quê, irmãos? Porque um caminho de triunfo, uma vida de vitória, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Eu caminho com você para uma segunda abordagem. Por que ele está dizendo isso, que nós devemos batalhar? Porque o versículo de número 4 vai dizer o que eles estavam fazendo. Olha o que diz o texto: porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Perceba bem essa palavra: convertem em dissolução a graça de Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Queridos, a palavra dissolução aqui, ela significa rompimento de um acordo. Rompendo um acordo. Como assim? É a ação de fazer com que alguma coisa fique sem efeito, ou seja, algo nulo. Estão anulando a graça de Deus, estão corrompendo a graça de Deus. E como eu disse, o problema não era externo, era interno, dentro da igreja. Estavam justamente rompendo, como diz o texto, a graça de Deus, distorcendo o favor, a misericórdia, o amor do nosso grande Deus, Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar isso. Houve um teólogo na história, e ele trabalhou muito a ênfase de uma palavra, de duas palavras, chamada assim: graça barata. Não é barato o inseto, não. O termo dado no significado de algo que não nos custe nada. Às vezes você vai numa loja, nossa, que produto barato. Nossa, eu vou comprar essa pulseira, está barata. A graça barata que um teólogo chamado Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, um alemão, é justamente isso, a graça barata. Um evangelho que não nos custa nada. Uma vida cristã do jeito que a gente quer, de qualquer maneira. O que Judas está falando é isso: estão anulando a graça de Deus, estão trazendo um ensino que não é o que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Quantas e quantas pessoas que querem viver do jeito que quer e acham que Deus é obrigado a concordar. Deus nos ama todo mundo, o mais vil pecador. Deus ama o adúltero, Deus ama o assassino, Deus ama o pedófilo, Deus ama o corrupto, Deus ama quem você pensar, irmão, Deus ama. Deus concorda? Não. Que amar é uma coisa, concordar é outra. Se nós tivermos a experiência de uma mãe, por exemplo, em que lamentavelmente o filho foi preso por um ato de um crime que ele cometeu, e foi sentenciado, preso, julgado, está na penitenciária, pergunta se a mãe ama. Ela ama, irmãos. Não concorda com o que ele fez, e vai visitar, chorando, difícil. Aí pergunta se ela ama. Ama. Pergunta se dentro do quesito legal ela discorda da justiça dada. Não discorda. Cometeu um crime. O fato de Deus nos amar não significa que Ele concorda com o que nós fazemos.
Porque Deus diz mesmo que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele foi capaz de entregar o seu Filho por nós. E Jesus morreu sim, irmãos, por aquele que o pregou na cruz. Jesus morreu, sabe, por todo mundo, por todos, pelo mais vil pecador. Pensa num homem mau, Jesus morreu e ama essa pessoa também. Não significa que pelo fato dele amar, essa pessoa tem salvação. Porque o amor de Deus nos condiciona à salvação, não nos dá a salvação. Como assim condiciona a salvação? O próprio texto de João 3 continua. Porque a salvação é para aquele que nele crê. Quem não crê já está condenado. Mas Deus amando, está condenado. Deus é juiz, e é juiz justo. Se Ele ama, Ele tem que dar a sentença. O filho errou, o filho pecou. O filho que na verdade, dentro de um sentido teológico, quem não aceita Deus não é filho, é criatura, vai ser condenado. Como é que está? Por que tudo isso, queridos? Judas, ele está preocupado, irmãos. Judas, ele quer a noiva pura. Judas, ele se preocupa com a igreja. Judas, ele quer que nós entendamos isso, porque essa palavra, como eu disse, é para os nossos dias. E eu falei que nós queremos um caminho de triunfo, de vitória, e você disse que sim, mas não são todos os caminhos que nos levam para a vitória. Se a vitória é Cristo, se a vida é Cristo, você sabe muito bem que não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso é mentira. Há um único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que para essa vitória, Judas, ele traz um conselho. É o que diz o versículo de número 5. Aí ele diz aqui: mas quero lembrar-vos. Já não é uma exortação no sentido de correção, mas é uma orientação, de conselho. Quando ele diz assim: quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, salvo um povo, repita comigo, salvo um povo que, tirando-o do Egito, destruiu depois os que não creram. Diz assim, diga comigo, destruiu. Ele salvou e destruiu. Judas está dizendo o seguinte, preste atenção. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que estava conduzindo eles para uma terra prometida, é o mesmo Deus que daqueles que estavam entre eles não creram, foram destruídos. O que eu quero dizer é que Deus tem uma terra prometida para nós, é a chamada Canaã celestial. Deus também nos tirou do Egito, da escravidão do pecado, e nós estamos trilhando. Esses que negarem, esses que abandonarem, esses que não quiserem, o que Judas está dizendo é o seguinte: pensem, lembrem, porque assim como ele destruiu aqueles que tirou do Egito rumo à terra prometida, os que não creram, aqueles que não crerem hoje também serão destruídos. O conselho de Judas: olha, sejam sábios, atente-se para a palavra de Deus, optem pela verdade, acreditem nisso. O versículo que nós não lemos, o versículo 6 é claro, quando ele diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas está dizendo o seguinte: nem os próprios anjos que negaram a Deus, por optarem pelo erro, pelo desvio, foram perdoados. Hebreus vai falar sobre isso também. O Hebreus capítulo de número 2, os versos 2 e 3, diz o seguinte: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua contribuição, como escaparemos nós para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nos dada, depois confirmada pelos que a ouviram? O que está sendo dito aqui é o seguinte: se nem os anjos foram poupados, como que nós, tendo ouvido tão grande salvação, seremos
anulados, rejeitados, ignorados de tal grande condenação, se não nos atentarmos para ela. Queridos, o caminho do triunfo, o caminho da vitória que todos nós almejamos, é o Senhor, é ficar firme, é a sua palavra, é não negarmos o seu ensino, é vivermos não da forma conveniente como nós queremos, mas do jeito que Ele quer. Por quê? Porque vale a pena ficar firme na presença de Deus. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, ele faz uma colocação muito linda, e muitas vezes a gente usa essa colocação num termo tão somente no presente, mas a grande verdade é que ela aponta para um futuro. E vocês verão novamente, outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês verão. Eu sei que muitas vezes nós usamos esse verso num sentido, olha, tem diferença o que serve a Deus e o que não serve. E é verdade, tem mesmo. Mas a palavra de Malaquias é para uma sentença dos que estão firmes no Senhor e os que não estão firmes, os que estão pagando o preço e os que estão ignorando. Ele está dizendo, vai ter diferença, nem todos vão para o mesmo caminho, nem todos vão para o céu, nem todos terão salvação. Meus irmãos, Judas está preocupado. Querida igreja, para quem ele escreve, querida igreja, perto de Vila Rodrigues aqui nesta noite, atente-se para a palavra, sonde a sua vida. Vamos nos voltar ao Evangelho, ao caminho do triunfo, ao caminho da salvação. Deus quer dar vitória para você nesta vida, certamente, muitas delas, mas nós estamos falando pela fé que uma vez foi dada aos santos, pelo sacrifício de Jesus na cruz. A sua morte não foi em vão, o sangue derramado foi pago um alto preço, nós não podemos negligenciar. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está a sua vida, querido? E às vezes a gente acha que faz muito, né? Como testemunhar os nossos irmãos aqui, pela participação lá no Bambu. Às vezes a gente faz tão pouco e acha que é tanto. E tem gente, irmãos, pagando um alto preço, e a gente não está fazendo nada, e acha que ainda Deus é obrigado a nos abençoar. A gente vive de qualquer jeito, e se Deus não nos abençoa, a gente fica bravo. Irmãos, a gente vive uma vida torta, não se importa com a vontade de Deus, vive de pecado e ainda reclama porque as coisas não dão certo, as coisas não vão bem. A gente ignora o Senhor, a gente ignora a sua palavra e a gente ainda acha que Deus é o culpado. Não, irmãos, Deus é rei, aliás, é rei dos reis, é Senhor dos senhores. Ele manda e nós obedecemos. Ele é o Senhor, nós somos os súditos. É do jeito dele, não do nosso. Mas uma coisa eu tenho certeza, não é porque é do jeito dele, não do nosso, não é porque ele é Senhor e nós os súditos que nós estamos perdendo, não. Quem pertence a ele, queridos, é caminho de vitória, é caminho de triunfo. É por isso que Judas se preocupa com a igreja, é por isso que o Senhor ama tanto você, que Ele trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer que você esteja no caminho de triunfo, Ele quer que você esteja no caminho de vitória, Ele quer que o seu final não seja um final de corrupção, não seja um final de condenação, não seja um final de derrota, seja um final de vitória, porque vale a pena obedecer ao Senhor. Bendito seja Deus. Então ignore tudo aquilo que é contrário ao Senhor, e nessa noite faz uma sondagem. Como é que está a nossa vida? Não, mas isso é só um pecadinho, isso é só um detalhezinho. Deus tolera, Deus abomina o pecado. Volte-se para o Senhor, dedique-se a Ele, lembre-se, Ele é Deus, e Ele quer abençoar a sua vida. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu não sei como está o seu coração, queridos, eu não sei como está a sua vida, quanto Deus de verdade tem sido o Senhor da minha e da sua vida, mas Deus quer que a gente ande pelo caminho de vitória. Judas estava preocupado com a igreja. O Pai nos traz essa mensagem porque Ele nos ama, e Ele quer que, assim como você, pai, mãe aqui, quer ver o seu filho bem,
quer ver o seu filho sucedido, bem sucedido, dando tudo certo. Deus quer isso para você também. E assim como você, quando vê o seu filho saindo do prumo, do caminho, você chama o seu filho para uma conversa e o exorta, porque você o ama e você quer que ele se dê bem. Deus faz assim com a gente também. Volte-se para o Senhor, entregue-se a Ele, não saia do caminho, não abandone a Cristo. Vale a pena. Às vezes dói, é verdade, é difícil, é verdade, mas eu não tenho dúvida de que vale a pena. Antes, o contrário é que não vale a pena, mas no Senhor, tudo é sempre uma garantia de poder dizer, valeu a pena. Feche seus olhos, eu quero orar com você no nome de Jesus. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos amar incondicionalmente. Deus, apesar do Senhor nos amar, não significa que o Senhor concorda com o que fazemos, com o que somos. E é porque o Senhor nos ama, que o Senhor se preocupa no sentido nosso humano de falar, que o Senhor se importa e nos, ó Deus, orienta, nos exorta, sim, nos chama a atenção, nos aponta o caminho, porque o Senhor nos ama demais. O Senhor quer que estejamos junto do Senhor, porque o Senhor tem para nós um caminho de vitória, de triunfo. Louvado seja o Teu nome. Nos faz batalhar por essa fé, nos faz permanecer firme, não nos calarmos, não negociarmos a Tua palavra, a Tua verdade, independente do preço a ser pago. Não queremos viver uma graça barata, uma vida cristã que não nos custe nada, porque não é esse o cristianismo, o evangelho que o Senhor nos deixou. Nos leva, Pai, a viver a Tua verdade, nos leva a andar no caminho do Senhor. Se há, ó Deus, entre nós hoje alguém que está distante, traga de volta hoje, Pai. Que haja lágrimas de reconciliação, que haja lágrimas de arrependimento. Meu Deus, o maior sinal de uma conversão é arrependimento, e arrependimento é mudança de vida, é mudança de atitude, é nova vida, é novos hábitos, são novos valores, novos sonhos, novos projetos. Senhor, faça-nos sonhar os Teus sonhos, ó Deus, faça-nos almejar a Tua vontade, faça-nos viver a Tua palavra, nos endireita, nos coloque no caminho, e não permita que saiamos da Tua presença, Deus. Vem tocando em vidas nesta noite, vem abençoando a Tua igreja, o Teu povo, para a Tua glória e louvor, para a Tua glória e louvor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós Te louvamos, oramos crendo no Teu poder, na Tua palavra, no nome de Jesus, amém, amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Oh, aleluia.